Vamos lá, irmãos, nós estamos dentro de uma linha de entendimento. Nós ministramos aqui no culto da família sobre a temática reparando o altar. Colocou aqui, obrigado os irmãos da mídia. Reparando o altar, que hoje está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, melhor dizendo, capítulo 16, verso 29. E hoje nós vamos fazer a segunda parte, eu não consegui terminar no culto da família. Então nós vamos estar fazendo a segunda parte dessa mesma ministração. Então, abre aí comigo, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, é o verso 21. O verso 21. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje culto de honra e gratidão, e é muito propício poder falar sobre altar, porque o que nós vamos fazer hoje aqui em honra e gratidão ao nosso Deus, é justamente reparar o altar e olhar para ele e entrar com tudo na presença de Deus. É entender em todos os parâmetros o altar. Então nós vamos continuar a ministrar sobre isso, e o verso que eu quero ler com a igreja de Cristo, capítulo 18 do primeiro livro de Reis, do verso 21. Antes de eu estar lendo com vocês a narrativa do texto, do contexto, que é o 17 e o 16, fala sobre o reinado do rei Acabe, um homem que reinou muito mal perante o Senhor. O Senhor reprovou o reinado de Acabe. Era um homem que ele desfez de tudo aquilo que os seus antepassados haviam feito, que era elevar os bons costumes e adorar o Senhor Deus acima de todas as coisas. E esse homem, ele foi profano, ele começou a levantar altares de deuses pagãos, e começou a profanar isso, irritou a Deus. Isso deixou Deus não satisfeito com o reinado desse rei chamado Acabe. Mas aí o Senhor tem seus meios e seus modos e seus planos, amém? E aí um homem se destaca, e esse homem é o profeta Elias, considerado o profeta do fogo, amém, igreja? Então o profeta do fogo, o homem chamado Elias, esse homem se destaca, se posicionando contra a palavra e o reinado desse homem chamado rei Acabe. E ele começa a se posicionar e começa a dizer o que precisava ser feito de fato para agradar ao Senhor, e o que é que o nosso Senhor queria sobre o seu povo, o povo de Israel. Indignado com a situação que o povo estava vivendo, a narrativa do texto diz que Elias se posiciona no Monte Carmelo junto com 450 profetas de Baal, e somente ele, servo do Senhor, começa a trazer diretrizes, começa a trazer direcionamento. E agora sim, leia comigo o 21 do capítulo 18, que diz assim: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então o texto, ele é bem completo e enriquecedor, dizendo que Elias no Monte Carmelo chama a atenção desse povo. Ele vê aquele ajuntamento e ele diz: espera aí, o que vocês estão adorando? O que vocês querem? Vocês estão entre dois pensamentos, o que vocês querem? Eles conheciam a Deus por falar, mas não viviam relacionamento com Deus. Eles conheciam o Deus que Elias servia, mas não viviam esse relacionamento. Eles se relacionavam mais com Baal, considerado, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, Baal, divindade da antiga comunidade do Oriente, considerado Deus da fertilidade segundo os cananeus. Cananeus, um povo desobediente à voz do Senhor. Então esse Deus pagão, esse Deus chamado Baal, era o Deus que aqueles homens estavam mais acostumados a se relacionar. E nós falamos aqui na ministração de domingo, que era o Deus do bate-pronto, o responde fácil. E nós falamos também sobre um Deus, que é o Deus que Elias serve, que é um Deus de processo. Amém? Vocês lembram disso? Que na nossa caminhada, na nossa formação aqui, é crucial, é muito importante o que? Vivermos o processo.
O processo vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa história. Sim ou não, igreja? Sim. E aí nós vamos agora entender um pouco mais o que significa esse altar. Altar significa lugar de sacrifício, símbolo da adoração e da consagração. Então o altar, ele quer dizer lugar de sacrifício, símbolo da adoração e consagração. Tendo essas bases restauradas dentro de nós, acreditamos que será possível viver uma manifestação do fogo de Deus em nossa vida. Porque o texto todo aqui no 18 diz que Elias, ele teve a atenção com o altar do Senhor no Monte Carmelo, que estava ali em ruínas, estava destruído. O texto diz que Elias, ele olha e ele repara que o altar, que era para adoração ao Senhor, estava destruído, abandonado. O texto também nos ensina e diz que Elias, ele se posiciona, o profeta Elias se posiciona para arrumar aquele altar, juntando pedras, 12 pedras, e aí você já lembra do texto todo, nós lemos ele domingo passado. Ele começa a preparar e arrumar o altar, para depois viver o fogo, precisa primeiro arrumar o altar. Para viver um batismo de fogo, é necessário a gente arrumar o altar. Antigamente o altar era as pedras, era aquele momento do sacrifício, tinha que ter a lenha, tinha que fazer todo esse arranjo, todo esse processo conforme a Escritura está nos dizendo. Hoje o altar não é o púlpito, não é isso aqui, não. Aqui é um lugar mais elevado, chamado de primeira plataforma, segunda plataforma, para que a gente possa com eloquência pregar a palavra de Deus. Mas hoje o altar que precisa ser apresentado ao Senhor, que está aqui, ó, é o meu coração e o seu coração. Hoje o altar que precisa sofrer um reparo interno, que vai depois transmitir ao externo uma transformação, é o meu coração e o seu coração. Vocês estão pegando isso aí? Amém? Vale um glória a Deus aí? Pois bem, mas voltando lá, a história, o contexto, a tudo que está dizendo aqui, o profeta, ele repara o altar, ele olha para aquilo e ele começa a preparar tudo, para depois de o altar arrumado, tudo preparado, aí se apresenta o sacrifício. E aí sim, ia começar um outro processo, que era clamar ao Deus Todo-Poderoso. E o desafio que Elias fez àqueles homens, aos profetas de Baal, era: o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. O problema todo é que dessa nossa formação, e daquilo que nós temos vivido até os dias de hoje, a gente se depara com tantos confrontos, com tanta coisa que a história da igreja tem vivido, e a gente vê os homens, grandes homens e mulheres de Deus, perdendo a intimidade com fogo. Nós estamos perdendo a intimidade do fogo de Deus. Nós queremos um avivamento e a gente quer viver isso, e eu vou dizer, nós vamos viver isso. Nós vamos viver. Por isso que o Senhor está nos dando essa palavra, por isso que Ele está preparando o meu coração e o seu para isso. Nós vamos viver o avivamento, mas é necessário reparar o altar, amém? Você concorda com isso? Porque sem esse preparo, não vai descer fogo. Mas o processo do preparo é meu e seu, e a gente quer que o preparo venha do anjo. Envia o anjo aí para preparar o meu altar, envia um anjo para tocar meu coração, faz uma oração, pastor, me dá aqui uma oração, me dá uma chave. E aí que eu lembrei do João agora, chave só, nem está aqui minha chave, só que você tem no bolso aí. Deus quer dar chaves espirituais para mim e para você, mas entenda, o lugar que Ele quer te levar nele é lugares celestiais. O Senhor tem princípios para mim e para você que precisa ser revisto, valorizado. A gente precisa olhar alguns pontos na nossa vida e valorizar isso. E esse sermão nada mais é para que a gente possa olhar um pouquinho para a nossa trajetória, olhar um pouquinho para aquilo que o Senhor está nos formando e parar e refletir: peraí, o que nós estamos construindo direitinho? Está tudo sendo bem feitinho? Está tudo bem ajustado aqui? Eu estou bem ajustado? Está tudo direitinho? Porque é isso que Elias fez quando deparou com um altar que estava em ruínas, diz o texto.
E ele começa a preparar. Então esse preparo é o meu reparo, é o meu olhar para o homem interior que eu tenho. Nós precisamos olhar para a pessoa que nós temos dentro de nós. Essa pessoa está totalmente santificada. Ela está sofrendo todo o molde espiritual que o Senhor tem ministrado nesse lugar. É aqui que a gente precisa parar e colocar a consciência a pensar. Nós precisamos parar e colocar a mente para ela avançar um pouco mais. O que a gente quer com isso? Ativar em você esse homem e a mulher de Deus que você é. O objetivo aqui é ativar você. É ativar o homem e a mulher de Deus que você é. Então nessa noite se sinta abraçado pelo Senhor, se sinta atraído pela presença de Deus, se sinta conectado com o papai. Você pode glorificar a Jesus? Para restaurarmos essas bases, conforme eu falei, que a santificação e a adoração e a consagração, para que a gente possa restaurar essas bases que sofrem todos os dias, irmãos, o sacrifício para oferecer a Deus de um culto, irmãos, é diário. Sabia, irmãos? Ou foi facinho, molinho para você hoje, dia das mães, vim para cá. A família estava lá, o churrasco estava bom, estava tudo maravilhoso. Aí depois que você come bastante, na feijoada, então, meu Deus, arrebenta. Depois do almoço vem aquele soninho e você não quer. Amém, Sabrina? Glória a Deus. Está dormindo não? Está não? Glória a Deus. Amém? Aí vem aquele soninho. É luta para você se arrumar e se ajeitar para vir para uma oficina de oração, para orar, dizer: ora vem Senhor Jesus, aquece meu coração, vai, assim como foi na fornalha 7 vezes mais, vem, aquece meu coração. Não, é difícil, irmãos, viver esse sacrifício de colocar a sua carne para adorar, para orar, viver o processo de adoração, é difícil, irmãos, e de consagração, meu Deus do céu, é difícil, irmãos, mas é justamente aqui que a gente precisa aprender, e para que essas bases, elas sejam revistas por nós hoje, esses conceitos sejam aprumados, a gente precisa aprender uma outra coisa aqui, um outro tópico. A gente precisa rever o nosso amor. Como é que está o nosso amor? O nosso amor a Deus, não foi essa a pergunta que o profeta fez? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando a gente vai ficar dividido? Até quando vocês vão ficar divididos? Então rever o amor, isso está lá em Mateus. Vamos lá para Mateus. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Palavras do Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha aqui. Disse Jesus. Jesus estava dizendo aqui a quem? A oposição, aos homens da lei, aos homens que entendiam da palavra, os do contra, como os profetas de Baal eram contra Elias. Sempre tem o time do contra. E aí Jesus ele começa a falar, eles vão querer questionar a Jesus, querer pegar Jesus pela palavra. E eles começam a dizer: qual é, mestre, bom mestre, o maior mandamento? E Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo, é meio coração? Não, é de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha agora, o que ressalta para mim é coração, alma e entendimento. Ele fala todo o coração, toda a tua alma, todo entendimento. Ele não falou de toda a tua carne. Ah, tu não pegou, era para tu pegar isso. Tu entendeu a luta? Nossa luta maior que é isso.
Porque a carne está no mundo, ela vai tender para as coisas do mundo. A gente fala isso aqui, a gente ensina isso aqui. Por isso essa briga toda, por isso esse confronto no nosso pensamento, no entendimento daquilo que nós estamos nos tornando no Senhor. Então, peraí, o coração, de todo o coração, eu preciso amá-lo de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. O profeta do Senhor, volta lá comigo, o profeta do Senhor, primeiro livro de Reis, 18, o profeta do Senhor, lá no 21 ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando nós vamos viver uma vida dividida? Até quando nós vamos seguir a Deus pela metade? Até quando nós vamos chegar no altar de adoração, de honra e gratidão pela metade? Até quando? O Senhor quer de mim, de você, uma adoração perfeita, uma adoração plena, algo que você dê de tudo para Ele. E olha que eu não estou aqui falando nada de finança, eu estou falando de entendimento. Estou falando de entendimento. Porque parece que quando a gente fala de finança, parece que o culto muda, parece que tudo esfria, parece que nós estamos falando de outra coisa, nós estamos pregando Jesus, e Ele é o dono de tudo. E você só recebe, você só vive, você só prospera, porque a mão dele está sobre você. Então as suas finanças é o governo dele. E se está ruim, é porque você não se relaciona bem com ele. Porque precisa estar boa, precisa prosperar. Mas se você entra pela metade, você ganha pela metade. Está entendendo? Então o profeta do Senhor está lançando um desafio. Ele fala para o povo: até quando vocês vão ficar divididos? E Elias chega aqui se posicionando como um homem inteiro a Deus, um homem de relacionamento. Ele já chega dizendo: separa aí 2 novilhos e vamos botar isso à prova agora. Vamos ver quem é que é Deus aqui. Vocês fazem ao Deus de vocês e eu vou orar ao Senhor. Nós precisamos dar uma resposta hoje para o mundo. Nós precisamos dar resposta, irmãos. Mas está difícil de dar uma resposta até mesmo para a gente, né? Eu falei no domingo de manhã aqui sobre a resposta que a gente precisa dar olhando para o espelho. Eu até brinquei, né? Mas você precisa dar uma resposta para você. Você precisa olhar no espelho para você mesmo e dizer: até quando? Até quando você vai ficar dividido? Até quando você vai ficar com 2 pensamentos? Isso é preparar o altar. Isso é você viver essas bases da santificação, adoração e consagração. É uma separação, é você se separar daquilo que é ruim. Você precisa dar um destino para as suas emoções. Você precisa gerar coisas em você. Você precisa viver isso. E isso tudo está disponível. Tudo está disponível. Tudo. De verdade, para todo aquele que crê. E tem gente no nosso meio perecendo, vivendo frustrações, porque não está acreditando naquilo que o Senhor já delegou, liberou sobre a sua vida. E a gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa entender. Quem de fato nós estamos amando? Quem de fato nós estamos amando, irmãos? Os prazeres do mundo, as coisas momentâneas, o dinheiro, a mamon, ou ao Senhor Jesus? A palavra nos ensina que aonde está o tesouro, ali também está o seu coração, não é? Se o seu tesouro está nas coisas que você conquista na terra, teu coração está nela. Agora a Bíblia nos ensina: juntei tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói. E eu preciso trabalhar nessa consciência com vocês. Eu preciso trabalhar nesse entendimento, porque parece que o evangelho está sendo banalizado. A gente não está pregando que Jesus vai voltar. A gente não está pregando. Esses dias eu falei com o Ministério de Louvor, falei: abra em Apocalipse. O pessoal: eita, aí vem cajadada. Não, Apocalipse é o livro da revelação. Quando fala Apocalipse, juízo final, está todo mundo com medo. Eu falei: calma, gente, mas é doutrina para vocês. É para colocar o trem no trilho.
E a gente precisa entender que Jesus Cristo está voltando. Então a nossa ministração aqui não é passar a mão na tua cabeça. Vem cá, meu queridinho, olha, você vai ganhar, tá? Você vai ter tudo que você quer, bonitinho de Jesus. Não. A nossa palavra aqui é de confronto. Conforme nós falamos aqui pela manhã, nós vamos agitar você, para que esse homem interior se desperte. Nós vamos dizer, você é muito mais do que a imagem que reflete no espelho, para que você olhe para dentro de si e pare de olhar somente num plano natural. É hora de despertar o sobrenatural, é hora de viver coisas implacáveis no Senhor, é hora de avançar, igreja amada. Nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta. Aleluia. Falar que amamos é muito fácil quando falamos de palavras. Alexandre, eu te amo. É lindo esse casal, você e Michele, meu Deus. Eu te amo, pastor Miqueias. Palavras são lindas. Ah, Raquel, mulher da minha vida, eu te amo. Coraçãozinho, cadê a selfie? É lindo por palavras falarmos alguma coisa. Atitudes, gestos é que vão fazer a diferença numa prova de amor. Nós precisamos mostrar isso em atitude, em gesto. Falar é muito fácil, mas mostrar esse gesto é um pouco mais diferente. Porque isso vai requerer, sabe o quê? Um posicionamento meu do que? De ser, o ser. Porque eu começo a me tornar diferente porque eu falo, não, eu sou diferente. Porque eu sou de Cristo, eu amo. Eu amo. Então isso requer de mim um posicionamento. Porque eu amo, eu me posiciono. Porque eu amo, eu entendo. E viver na prática desse amor é diferente do que você viver na prática do falar. Porque quem muito fala, e aí tem um ditado, né? Cão que late não morde, não é isso? É isso o ditado, gente? Cão que late não morde. Então não é pelo muito falar, mas é o que realmente você pode fazer. E o que nós podemos fazer como gesto de amor, porque quem ama é paciente, quem ama é benigno, quem ama ele não arde em ciúmes, quem ama ele é cuidadoso, quem ama é zeloso, quem ama é confiante, quem ama carrega a alegria da justiça. Então amar vai fazer diferença. Então essas características precisam ter dentro de mim, dentro de você. Nós precisamos carregar isso e precisa ser notório dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar, irmãos. Principalmente aqui. Principalmente. Em todos os lugares. Altar, lugar de sacrifício, símbolo de adoração e consagração. Guarda isso em sua mente. É disso que nós estamos falando, uma separação daquilo que é o profano e daquilo que é o santo. Uma vida de separação vai fazer total diferença em mim e em você. Quando o profeta do Senhor, ele se posiciona, ele desafia esses homens, e através do seu reparo no altar, Elias repara o altar, faz todo o preparativo. Depois de tudo pronto, ele deixa que os profetas de Baal façam primeiro. Vai lá. Não diz que a maioria tem razão, vai a maioria, vai lá. Eu fico aqui, ele está lá, aguardando. Os homens ficaram da parte da manhã até o meio-dia e nada conseguiram com Baal. Porém, quando chega a vez de Elias, e ele começa a dizer, que fique bem claro que o Senhor é Deus nesse lugar, e o Senhor é Deus de Israel, e que o Senhor me designou a fazer essas coisas, e ele disse, responde-me Senhor, responde-me Senhor, responde-me Senhor. Por que eu estou citando isso várias vezes, responde-me Senhor? Porque é a oração que eu e você devemos fazer nessa geração. Esse é o posicionamento que Deus quer de mim, de você. Nós precisamos falar com Deus na intimidade, como Elias falou com Deus. Nós queremos despertar esse laço de intimidade, porque esse Deus não mudou, Ele é o mesmo. Mas o que está faltando nessa geração? Horas, está faltando Elias.
Está faltando homem e mulher que se posicione como Elias, homem e mulher de relacionamento, homem e mulher que sabe que é dobrar o joelho. Está faltando na gente é isso. Que a gente quer dizer que ama a Deus por palavras e dos nossos gestos não mostra a verdade. A gente quer falar que ama a Deus no culto, quando dentro de casa o pau quebra e só os vizinhos sabem quem é você. Santificação, repara o teu altar. Nós vamos ver um momento de glória nesse lugar, momento de presença, fogo do Espírito Santo de Deus, mas para isso tem que reparar o altar. Porque no dia do Senhor, ninguém vai dizer, eu nunca ouvi essa palavra, eu não sabia que tinha que fazer. Eu não sabia que tinha que ser assim, ninguém me falou nada. Não vai ter isso não. Por isso que o Senhor diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça. Então Deus está falando por intermédio da sua palavra para mim, para você. Trate desse seu ambiente de adoração. Trate daquilo que você está oferecendo para o Senhor. O que você está oferecendo para o Senhor? Como é que está o sacrifício do Senhor? Que não é mais animais como antigamente. Agora qual é o sacrifício? Sou eu e você. Somos nós. É isso que é entregar a carne. Jesus falou assim, aquele que me ama, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e analise o texto. Quem ama Ele vai negar a si mesmo, vontade, desejo. Vai tomar a sua cruz, um pedaço de pau bem grande, uma madeira, e vai seguir, é isso? É isso, irmãos? A gente tem que pegar uma madeira para carregar nas costas, gente. Ué, não é isso não? Porque Ele falou, toma a sua cruz. Não é isso não, Adriano? Não. Não é isso não, Marquinho? Eu pensei que era um pedaço de madeira bem grande que a gente tinha que... Não é isso não? Ah, não é isso não. Não é isso não, Dilson? Não é isso não, Felipe? Eu pensei que era um pedaço de madeira, a gente tinha que carregar. Tem que sofrer igual Jesus, né? Ah, não é não? É claro que não é. Tome a sua cruz e siga. Ele está dizendo da carne. O que você precisa crucificar? A vontade da carne. Qual é o meu maior adversário? O meu maior inimigo sou eu, quando eu não consigo lutar contra mim mesmo. Quando os desejos dessa carne começam a inflamar e começam a fazer com que eu me incline para o pecado e pequei num dia e no outro também, e vivendo aquela inconstância, e vai se afundando, desejo da carne. Aí ele fala, negue a vontade, coração. Agora tome a tua cruz e a tua carne, dizendo, você não vai pecar hoje, tu vai para a igreja, tu vai orar, tu vai para a oficina de oração, tu vai adorar o Senhor, tu vai viver na presença de Deus. Ei, essa é a tua cruz, então põe ela para adorar a Jesus. A nossa cruz hoje é a carne. Trabalhe em cima disso. Comece a desenvolver esse entendimento no Senhor, vai se tornar mais fácil. Comece a se modelar nisso no Senhor, você vai conseguir reparar o teu altar. Você vai conseguir você vai conseguir mais proveito em Deus, você vai conseguir viver melhor em seu relacionamento com Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro personagem que também se destaca em reparar altar, em viver uma vida de altar, está lá no início da Bíblia. Vá comigo em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Glória a Deus. Vocês estão comendo da comida do Senhor? Gênesis 12, verso 1. Esse segundo personagem que eu quero mostrar a vocês, o nome dele é Abraão. E ele se destaca porque é um homem que o Senhor chama para sair do meio. E é o que Deus quer fazer com muita gente aqui.
presbítero Luiz. Ele quer que você saia do meio, e você vai entender isso. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 12, primeiro, ora disse o Senhor a... Disse o Senhor a quem? Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A terra o Senhor ia mostrar para ele. Amém? De ti farei uma grande nação, e abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Ser tu uma... Isso é uma direção. O Senhor chama para viver um direcionamento. O Senhor se apresenta a Abraão e diz assim para ele: sai do meio da tua parentela. A família de Abraão era bem sucedida. Já era muito bem, estava muito cômodo para ele. Estava muito legal, estava tudo fluindo para Abraão. Até o dia em que ele viveu esse encontro com o Senhor falou para ele: sai do meio. Está entendendo isso? Sai do meio. Não foi o que o profeta falou, o profeta Elias falou lá para o povo? Até quando vocês vão ficar divididos? Até quando vocês vão ficar no meio? Está na hora da gente escolher um lado. Que lado nós estamos, igreja? De que lado nós estamos? O tempo todo Deus fala a sua natureza, Deus fala para a sua criação: sai do meio. Se posiciona num lado, se posiciona num lugar, vai para um lugar onde eu vou te revelar, que eu estou te mandando, que eu estou te apontando, que eu estou te influenciando para ir. Porque eu quero fazer de você coisa grande. Eu quero engrandecer o teu nome, eu quero fazer você ser bem sucedido. Mas ele está falando o quê? Sai do meio. Mas enquanto você continuar sendo meio crente, meio cristão, agente 007 do evangelho, ninguém sabe quem é ele. No trabalho ninguém sabe que ele é crente. Na escola ninguém sabe que ele é crente. Até aqui eu nem sei se ele está mesmo com a gente, não está. Porque entra culto, sai culto, ele nunca se apresenta como membro. É só simpatizante. Glória a Deus pela sua vida. Mas continua, mas se posiciona, sai do meio. Sai do meio, a palavra sempre foi assim: sai do meio. Quem tu é? Só existe duas linhas, irmãos, na vida. Assim como existe dia, existe noite. Assim como existe o certo, existe o errado. Assim como existe o positivo, existe o negativo, irmãos. Só existe dois caminhos: céu ou inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor fala, se encontra com Abraão e diz, dá esse posicionamento para ele, e diz: sai do meio da tua parentela. Olha, outra coisa agora: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção é um direcionamento. Não vai sair para aí desmantelado, dizendo que Deus te mandou e Deus disse, e você está todo desmantelado, não é bênção em lugar nenhum, está sendo treva. Não dá mau testemunho não. Faz o certo do jeito certo. Se o Senhor te mandou a ir a um determinado lugar, a viver uma causa, viva com excelência. Porque Ele não é Deus de confusão. Ser tu uma bênção. E o que destaca nisso, que a gente vê Abraão, ele começa agora a conhecer a Deus, a se relacionar com Deus. No verso 6 do capítulo 12, diz assim: atravessou Abraão a terra de Siquém. Até Siquém, melhor dizendo. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam naquela terra. Apareceu o Senhor, verso 7, apareceu o Senhor a Abraão. Ele disse: darei à tua descendência esta terra. O que o Senhor fala para Abraão? Darei à tua descendência essa terra. Lembrando, Abraão não tinha filhos aqui. Abraão ainda não era pai de Isaac. Abraão não tinha filhos, já a promessa do Senhor já veio sobre ele. Agora olha bem, a outra parte, a parte B do texto. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Abraão edifica um altar ao Senhor. Altares só são edificados quando a gente vive relacionamento.
É aqui que eu quero que você pegue o teor da mensagem. Elias, o profeta do reparo. Eu estou voltando agora em Abraão, para que você entenda que altar sempre foi importante na nossa vida. E quando nós transferimos isso para a visão de hoje, eu estou falando de coração. Eu estou falando de comportamento, eu estou falando de índole, de caráter, de posicionamento, de decisão. Isso está claro aqui hoje, irmãos? Aleluia. Então Abraão, ele conhece a Deus e se relaciona com Deus, e ele vive esse momento de preparo. Ele aprende valores do altar. Abraão aprende valores do altar. Eu quero discorrer com você algumas coisas dos altares em que Abraão levantou a Deus, e o significado desses altares para a minha vida e para a sua vida hoje, do que foram na vida de Abraão. O primeiro altar de Abraão foi em Siquém, nós acabamos de ler. Siquém significa ombro. Ombro, porventura, não é a parte mais forte do homem? Não é? Os nossos ombros não são a parte mais... Siquém significa ombro. Deus quer que você seja forte. Deus quer que você aprenda a viver relacionamento como Ele está fazendo hoje você, de ombros fortes, seus ombros fortes, porque a caminhada ainda é longa. Nós temos ainda uma caminhada pela frente, mas precisamos entender que esse lugar em Deus, nós precisamos viver esse preparo, nós precisamos ver esse preparo no lugar em Deus. Ter ombros fortes para o Senhor, no Senhor. Esse altar também foi o altar da revelação, o altar do relacionamento. Quando Abraão levanta o altar para Deus em Siquém, que tem o seu significado de ombro, lugar forte do homem. Nós carregamos os pesos nos ombros. Deus está chamando você para sair do meio, para preparar seus ombros, para carregar responsabilidade, e você tem força para isso. Você tem força para isso, Ele te chamou, você pode suportar. Não é à toa que está Siquém aqui para que eu e você aprenda, que a gente tem condições de suportar e de viver esse momento de aperfeiçoamento, de ajuste no Senhor. Nós temos como fazer isso. E agora esse lugar, esse altar em Siquém também, ele nos mostra um local de relacionamento com Deus. É o momento em que Abraão ele vive todo esse processo que nós lemos aqui adiante, que nós lemos aqui anteriormente, melhor dizendo, do chamado de Deus, a vida dele. Ele sai do meio da sua parentela e vive o propósito que o Senhor pela qual o chamou, e ali ele entende o chamado do Senhor, e por ter relacionamento com Deus, ele levanta esse altar, é um altar de relacionamento. Muito bem, vamos para o segundo altar, isso está em Gênesis, não precisa abrir agora, Gênesis 12, 8, o segundo altar que Abraão levanta é o altar em Betel. Esse altar que ele levanta em Betel é chamado o altar da superação, pois no momento em que Abraão deixa a cidade de Ai, que significa montão ou ruína, tem tudo a ver com o que Elias viveu, né? Do altar da ruína. Quando ele deixa esse lugar de ruína, ali ele estabelece o lugar como casa de Deus, que ele está indo para Betel. Então ele estabelece agora o lugar que era ruína, agora é estabelecido casa de Deus. Então ele levanta um segundo altar para o Senhor, chamado o altar da casa de Deus. O altar da separação. Sai do meio. Sai do meio. O altar da separação. Repara o teu altar. Viva no altar da separação. Sai do meio. Deus está falando para mim e para você. É hora de preparar o nosso coração, o nosso emocional, para viver esse nível de relacionamento com Deus. Ai significa, conforme falamos, ruína. Betel, casa de Deus. O terceiro altar, o altar que Abraão levanta em Hebrom,
Gênesis 13, 18. Em Hebrom significa amigo. Este altar foi erguido logo após o período de separação de Abraão e do seu sobrinho Ló. Vocês conhecem a história. Os pastores de Ló estavam tendo briga com os pastores, porque nesse momento, nesse inteirinho, Abraão foi sendo bem sucedido em seus lugares, nos lugares onde ele passava, ele foi enriquecendo, o seu gado, suas ovelhas foram aumentando, ele teve que contratar pastores para cuidar, a família vai crescendo, ele levou consigo nessa caminhada o seu sobrinho Ló, nós sabemos essa narrativa do texto, mas esse momento em que ele está vivendo em Hebrom, é o momento em ser amigo, é o momento do altar da amizade, o altar da comunhão, e o que nós aprendemos nesse altar da comunhão, é o período que Abraão está separando as coisas, mais uma vez, sai do meio, Abraão começa a separar as coisas, mas ele separa com comunhão, com entendimento. Ele fala: Ló, nossos pastores estão brigando, está tendo dissensões entre nós. Então tu faz assim, se tu for escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão dá essa oportunidade ao seu sobrinho, porque ele era justo. Esse altar que Abraão levanta, ele levanta o altar da amizade, o altar da separação, o altar da comunhão. Será que a gente pode glorificar a Deus porque esse altar está de pé dentro do nosso coração? Vocês estão entendendo o caminho que o Senhor quer levar, o entendimento dessa igreja, o meu entendimento, o seu entendimento? A importância de levantarmos altares para o Senhor. E eu estou falando de coração, transportando isso ao coração. O coração que sabe separar. Não acepção de pessoa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de separar daquilo que é contenda, daquilo que vai trazer maledicência, aquilo que vai profanar você em Deus, aquilo que vai roubar, aquilo que você está construindo em Deus de coisa boa. Então a gente precisa separar. Peraí, não, briga não. Então tu vai para cá, eu vou para cá. Mas discutir com você eu não vou. Então vamos levantar um altar aqui de comunhão. Vamos selar esse momento aqui da nossa amizade. Porque nós sentamos à mesa, discutimos algo, eu discordei com uma coisa, você de outra, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. O altar da separação. O altar da aliança. Podemos chamar esse altar em Hebrom como o altar da aliança. E o quarto, e aqui já estou caminhando para o final, o quarto é o altar em Moriá. Gênesis 22, do 1 ao 4. Em Moriá significa ordenado. O altar em Moriá, ele significa o altar da ordenância, o altar do total entrega. E é aqui que tudo acontece. No altar que Abraão levantou em Moriá, o altar onde é a entrega total, pois foi no Moriá que Deus pediu a Abraão a sua prova de amor e a sua fidelidade. Foi no Moriá do Senhor, foi no Monte Moriá, em que Deus requer a Abraão a sua prova de amor e a sua fidelidade. E aqui eu quero a sua atenção para esse destaque, porque quando o Senhor Deus pede que Abraão entregue o seu filho Isaque como sacrifício, no Moriá, Deus pede a Abraão aquilo que ele sonhava tanto, que era o filho, o que ele amava tanto. Deus quer tirar coisas de nós, irmãos, sim ou não? Deus não quer tirar aquilo que você ama, mas Ele quer preparar você com aquilo que você ama. Abraão viveu um momento de preparo em Deus, e nós precisamos aprender a viver um momento de preparo aqui, irmãos. O momento de preparo, ele sonhava com um filho, teve um filho na sua velhice chamado Isaque, nós sabemos a história. Agora Deus Todo-Poderoso pede a Abraão, agora vá para o monte e faça o sacrifício. É um homem de altar? Você não é um homem de altar, não é uma mulher de altar, não é assim a palavra? Agora eu quero ver o teu amor e a tua fidelidade para comigo. Mas quando nós, no século 21, a gente encara com essas possibilidades de viver um conflito emocional, espiritual em Deus, a gente expande, irmãos.
Dói. Quem quer ir no Moriá com Deus, irmãos? É difícil, a gente entende, mas faz parte do processo. Abraão passou por 4 altares levantados diante do Senhor, e todos eles foram um processo de crescimento para a sua vida, da mesma forma que Deus está preparando há 9 anos a comunhão Rara Rio para viver um crescimento. Será que já não é o tempo de gerar? Será que não é um tempo de um nascimento, pastor Miqueias? Ou será que só eu que estou viajando na maionese aqui? Gente, Igreja de Cristo Jesus, nós precisamos viver esse relacionamento com Ele, nos aprofundar no entendimento. É chegado a hora de gerar, é chegado a hora de avançar, é chegado a hora de subir ao Moriá com Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei. Então te louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Então te louvarei. Então me renderei totalmente a ti. É no Moriá que Ele quer ver a tua rendição. É no Moriá que Ele quer ver a tua entrega. Ele quer ver até onde você é profundo nele. É no Moriá de Deus que Ele quer ver a sua capacidade de relacionamento. É no Moriá que Ele quer ver a tua fidelidade. Ele quer a prova de amor com Ele. Ele quer ver você apresentar os seus valores e dizer, como Abraão, Isaac, saltitante, eufórico, subia com Abraão ao monte. Mal sabia que ele seria o sacrifício no coração de seu pai, porque foi o pedido de Deus. E todo alegre porque ia fazer o momento de altar com o pai. Que privilégio do filho subir ao monte com o papai para fazer um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. E ele eufórico diz, pai, o fogo e a lenha eu já estou vendo, está aqui, mas cadê o cordeiro, pai? A palavra nos revela que nesse momento Abraão viu Jesus. A palavra nos inspira, nos incita a dizer que Abraão nesse momento viu Jesus. O fogo, a lenha estou vendo, mas o cordeiro, pai. Imagine o coração desse pai de olhando para o filho dizendo, meu filho, o cordeiro, Deus proverá. É trabalhar com fé no Moriá,
É acreditar que até o último momento Deus pode mudar a circunstância. É acreditar no sobrenatural em Deus. E o que a igreja Comunhão Rara Rio precisa viver nesse lugar é o sobrenatural. Mas como, pastor? Vamos ver o sobrenatural. Suba o monte. Suba o monte do sacrifício. Suba o monte para sacrificar você. Você hoje é o sacrifício. Você hoje é o que Deus pede. Você é você. A sua conduta, o seu jeito de ser, a sua forma de agir, o seu cristianismo. Qual é o seu cristianismo? Sobe o moriar de Deus hoje. Sobe o moriar de Deus hoje. Trabalhe um pouco mais na sua fé. Trabalhe um pouco mais naquilo que o Senhor tem posicionado você nesse lugar. Ei, irmão, desperta. Em nome de Jesus, Deus tem liberado uma palavra para você. E o que nós vamos fazer daqui para frente? Nós falamos aqui no domingo passado que a palavra nos revela que hoje, no tempo oportuno, a Bíblia nos declara que o nosso adversário já está condenado. Amém, igreja? Vocês sabem disso? Todos sabem disso? A Bíblia diz que Satanás e seus anjos caídos já estão condenados. Já foram julgados e condenados. Mas é a mim e a você. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. O que nós queremos com essa ministração é que você ande no Espírito, viva no Espírito, entenda as coisas do Espírito. Deus está chamando para você avançar em fé, com segurança, pés firmes do Evangelho. Deus está nos chamando para viver um despertamento nesse lugar. Oh, igreja de Cristo, sobe o moriar do Senhor. Mas eu não quero perder essa posição, mas eu não quero perder isso aqui que eu amo tanto, que eu bajulo tanto. Não, não, não. Deus vai trabalhar em você com aquilo que você ama, só para te fazer forte, só para terminar a construção em você, até que todos cheguemos à altura e estatura de varão perfeito. A palavra aqui nesse lugar tem sido dessa forma, para que a gente cresça no Senhor. Então cresça no Senhor. Hoje é o tempo oportuno para mim e para você. Hoje é o tempo oportuno, e eu quero agora nesse momento te convidar a ficar de pé. Deus quer que você entenda o que é andar limpo diante dele, sabe? Deus quer que você viva essa purificação com ele. Salmo 24. Salmo 24, número 3, o 4 e o 5 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem subirá ao monte do Senhor hoje? Quem vai subir no moriar de Deus hoje? Quem quer ter as suas mãos limpas, seu coração limpo? Quem quer se lavar hoje no Senhor? Quem quer viver a santificação em Deus? Quem quer hoje tomar a atitude de mudar o seu futuro? Eu disse aqui que a palavra nos revela, e ela é fiel nisso, dizendo que Satanás está condenado. Mas quanto a mim e a você, nós temos o poder de mudar o nosso futuro.
através de um posicionamento hoje. Entenda isso que eu estou dizendo, meu querido, minha querida. O meu amanhã depende do meu posicionamento hoje. O meu futuro depende do meu posicionamento hoje. Porque o que eu vivi ontem preparou o dia de hoje. E o que eu vou viver amanhã vai depender do que eu faço hoje. Então mude a sua história hoje. Mude a sua história hoje. Mude em nome de Jesus. O que você quer com isso, pastor? Eu quero fazer um convite chamado convite da graça. Um convite para você viver um relacionamento com Deus, viver uma profundidade com Ele, para que você encontre o Senhor na sua vida e você vive com Ele. Pastor, mas vai ser um quê? Vai ser uma varinha mágica que vai mudar todas as minhas provas e tribulações, vai passar? Não. Mas você vai saber vencer uma por uma, porque Jesus estará contigo. Ele te dará força, porque Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A Bíblia diz que Ele venceu o mundo, e Ele me dá condição, Ele te dá condição de vencer este mundo, agora com Ele, porque sem Ele, eu não sei como é que seria o seu futuro, eu não sei como é que vai ser o seu amanhã, mas eu sei que hoje o meu futuro, o meu amanhã está nas mãos do Senhor, porque eu entreguei a minha vida para Ele. Eu sou dele, a minha casa é dele, o meu filho é dele, o filho do meu filho é dele, a minha geração pertence a Ele, e eu não a dou a ninguém, é dele, é tudo por Ele e para Ele. E se o meu futuro está nele, está garantido. Agora, se o seu futuro está na força do seu braço, eu lamento lhe dizer, você está em maus pedaços da vida. Porque um dia o seu braço vai se cansar, a sua força vai se esvairir. E o que será da sua casa? E o que será de ti? Então hoje, coloque no Senhor a tua vida. Te entrega ao Senhor. Eu quero saber onde